Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Hoje, na reunião semanal da Endocrinologia do Exercício e da Esporte da Unifesp, teremos a participação ativa e na prática, né, Marcos? Do professor Marcos Moraes. Ele é professor de Educação Física e o tema da apresentação dele é como perder gordura e ganhar massa muscular com a prática de exercícios físicos. Marcos, está com você a palavra. Legal, Cris. Obrigado aí, gente, pela presença de todos, participação. Esse tema aqui, gente, longe de ser uma temática para fechar, se encerrar em si próprio, né, o raciocínio, é até uma aula para a gente poder ter como registro para revisitar, né, futuramente, porque o tema ele vai sempre se atualizar, vai sempre ser um tema recorrente. E esse tema, ele vai ser o tema que, dando um spoiler aqui, estava falando um pouco anteriormente, ele vai ser o tema da aula que eu vou ministrar no congresso da endocrinologia. Né? Deixa eu só desligar aqui, tem gente com o microfone. Eu acho que beleza, obrigado, pessoal, quem está com o microfone ligado aí. Então, deixa eu colocar para... Todos estão vendo minha tela, né? A ideia da gente poder conversar aqui, inicialmente, vai ser de navegar sobre um terreno que a gente já conhece, que são os conceitos básicos aí do processo de perda de peso e de ganho de massa muscular. Então, para a gente poder sintonizar aqui no mesmo parágrafo, na mesma linha, né? A gente vai falar um pouco sobre, óbvio que todo mundo já sabe, sobre o balanço energético, né? Então, basicamente aqui, para a gente poder se alinhar, como que a gente perde gordura? Pessoal, só existe uma forma de perder gordura, que é gerando um déficit de energia, é gerar o déficit calórico. Eu vou até pedir escusas para vocês, porque eventualmente se eu parar de falar é porque eu estou aceitando alguém que vai entrar na chamada, tá? Então, depois de um certo tempo, eu vou ter que não poder aceitar mais as pessoas entrando. Bom, então voltando. Para perder gordura, só vai ter um caminho, que é gerar o déficit, um balanço calórico negativo. Esse déficit de energia, ele vai ser importante justamente para poder sinalizar para o nosso corpo que nós estamos em déficit energético, que o corpo precisa fazer toda uma ativação de mecanismos neuroendócrinos, metabólicos, que vão gerar a oxidação da gordura. A saber, todas as 5 principais fases, né? Que é a mobilização da gordura, o processo da beta-oxidação, entrar no ciclo de Krebs, fazer todo o processo da fosforilação oxidativa e depois gerar a ressíntese de ATP. Esse é o processo básico que a gente já conhece sobre como vai fazer a mobilização e a oxidação de gordura. Mas isso tem que ser ativado pelo mecanismo conjuntural, que é o déficit de energia. A gente vai otimizar esse processo dessa forma. Em contrapartida, como que a gente ganha massa muscular? Para a gente aumentar a massa muscular, para a gente gerar uma síntese de proteína, tem que ser num ambiente de excesso de energia, tem que ser num ambiente de excesso de calorias. Então, esse processo onde você vai pegar um aminoácido, ligar no outro aminoácido para fazer a ligação peptídica para gerar uma proteína, demanda mobilização de ATP. Mas para isso acontecer, eu preciso ter estoque de energia para o corpo entender que eu preciso fazer esse movimento. E aqui nós temos a primeira questão, né? Porque um ambiente ele vai ser otimizado e ativado no déficit, e o outro ambiente ele vai ser ativado e otimizado no superávit. Então, a pergunta que chega é, como que eu faço para gerar uma perda de gordura e gerar um aumento de massa muscular se esses ambientes são diametralmente opostos, ficam em lados opostos da balança? E aí é que vem, a gente fala muito, eu gosto muito de um autor que estuda e publica muito sobre a ciência do exercício físico, que é o Brad Schoenfeld, né? Que ele fala muito sobre o tema da chamada recomposição corporal. Então, basicamente, o que a gente vai entender é o seguinte: se existe um alto percentual de gordura com um ambiente de baixa massa muscular, e eu induzo isso a um déficit calórico muito agressivo, eu vou ter perda de peso, eu vou ter a redução de gordura, mas eu vou ter uma redução de massa muscular. Esse processo de perda de peso vai cobrar um preço
que é a saúde muscular. Então, percebam que o cenário, o resultado, ele depende muito do cenário que eu vou começar, né? Então, qual é o cenário? É alta gordura, baixa massa muscular e um déficit calórico muito agressivo. Eu vou ter um resultado X. Num outro cenário, eu tenho um alto percentual de gordura, uma alta massa muscular e um déficit calórico moderado. O resultado, ele vai ser configurado muito mais favorável a eu fazer uma perda de peso, uma redução de gordura e manutenção e até ganho de massa muscular. E aí você vê, aí que vem a questão, né? Puxa, mas o que está diferenciando aqui? São duas coisas. Uma é a qualidade muscular prévia, antes de eu iniciar esse processo de redução calórica, de dieta, de reeducação alimentar, de déficit energético. E o outro é a qualidade do déficit energético. Então, esse é um ponto inicial para a gente poder conversar. O conceito de recomposição corporal vem daí, de como é que você vai iniciar o processo para a perda de peso. Pegando um exemplo mais clássico, né? A gente vai pegar aqui, por exemplo, se uma pessoa, aí o conceito, né, sobre déficit calórico, o que é um déficit calórico agressivo e o que é um déficit calórico moderado, né? Um déficit calórico mais intenso ou mais moderado, né? Um déficit calórico moderado é aquele que os estudos mostram que é até você perder 1% do peso corporal por semana. Acima desse valor, a gente já vai começar a perceber uma indução de comprometimento de massa muscular ou de outros tecidos, ou de outros componentes. Muito mais água sendo perdida, muito mais tecido magro, etc, etc. Então, se a gente for olhar de uma maneira de exemplificação básica aqui, um indivíduo com 80 quilos vai fazer um déficit calórico moderado, vai dar em torno de 800 calorias por semana, o que vai gerar 3,2 kg no mês. Aí você pode falar, poxa, isso aqui pode ser alto, pode ser baixo, isso depende muito de como é que a pessoa está começando, né? A composição corporal dessa pessoa. Porque uma pessoa de 80 quilos pode não ter uma massa muscular, pode não ter uma massa de gordura muito avantajada, está muito mais favorável aí. Só que a grande questão que eu quero colocar para vocês, esse dando spoiler para vocês, é um dos tópicos de conclusão da nossa aula é sobre velocidade. Então, a gente não pode ficar focado em um processo de velocidade quando se fala no conceito de recomposição corporal, que é reduzir gordura corporal e aumentar massa muscular simultaneamente. Pois bem, eu não vou entrar aqui, peço escusas também a Fernanda e a Elô, mas eu não vou entrar aqui na questão especificamente de dieta, mas eu preciso fazer um en passant aqui do que a gente pode falar sobre a recomposição corporal na área da nutrição. Então, eu selecionei aqui alguns dois estudos bem interessantes e algumas conclusões que a gente já sabe, inclusive já dei aula sobre isso previamente, que são sobre a influência de álcool, etc, etc. Mas, pegando nos estudos especificamente, tem um estudo com mulheres idosas, que fala sobre a associação entre a dieta hipocalórica somada com o aumento de ingesta de proteína. Então, assim, ele comparou dois grupos que foram dieta hipocalórica e 1,4 grama de proteína por quilograma de peso, que teve um resultado superior na manutenção e no ganho de massa muscular, reduzindo massa de gordura, quando comparado com um grupo que fez somente 0,8 grama de proteína por quilograma de peso corporal. Isso foi um dado bem interessante. Então, ao que tudo indica, aumentar a ingesta de proteína numa dieta hipocalórica favoreceu a esse modelo de recomposição corporal. Pegando em atletas, é um estudo um pouco mais antigo, né? Bastante antigo, na verdade, mas eu peguei como exemplo aqui, eles colocam uma dieta hipocalórica associada a uma ingesta de proteína muito maior. Então, foi 2,5 a base da ingestão de proteínas associada com uma dieta hipocalórica, frisando isso, foi superior em termos de manutenção de massa corporal durante o processo de déficit energético em relação ao grupo que fazia somente né, 1,4 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Então, a gente vai observar aqui que, ao fazer uma indicação de orientação que a gente pode dar é que, ao induzir uma dieta hipocalórica, que é o objetivo da perda de peso, eu necessariamente preciso melhorar o aporte proteico para que eu consiga equilibrar e sustentar essa massa muscular nesse processo todo de recomposição corporal. E aí, dois
dados que a gente já sabe aqui muito bem, com relação à correlação inversa, o que a gente vê entre os ultraprocessados e os fast foods e o anabolismo muscular. Não existe uma correlação mais deletéria, inversamente falando, nessa proporção, do que essa, né? Que a associação entre o consumo de ultraprocessados com o ganho de massa muscular. E também a relação, a gente já deu uma aula sobre isso, a relação entre o consumo de álcool. E para quem, né, tem alguma dúvida, eu já adianto, não existe dose segura para álcool. Todo álcool é um agente tóxico para o músculo, é um agente deletério que aumenta o catabolismo muscular, ele não só piora o catabolismo, como ele inibe o anabolismo. Então, assim, é horrível a gente poder tentar fazer uma associação nessa parte. Fechando o capítulo de nutrição e abrindo o capítulo de sono, né, vou fazer aqui sem passar rapidinho, a gente vai falar um pouco sobre a questão da associação entre o sono e a recomposição corporal, que é, de novo, diminuição de gordura, aumento de massa muscular. Eu peguei esse estudo que eu achei bem interessante, para a gente exemplificar, que foi um estudo, lógico, o N é pequeno e o tempo de segmento foi pequeno, foi curto. Mas eu achei interessante a gente poder debater sobre esse impacto do sono na saúde muscular, na saúde metabólica, que foi assim, eles orientaram, são 36 indivíduos, dividiram em 2 grupos, de maneira randomizada, todos fizeram restrição calórica e nenhum deles fez exercício físico. Então, eles não eram um grupo não era um estudo para analisar o efeito do treinamento, sim focado no sono. Um grupo fazia a redução de 1 hora de sono de segunda a sexta e compensava no final de semana, sábado e domingo. O outro grupo, ele fazia ele fazia 1 hora de aumento de sono durante toda a semana, no caso de domingo a domingo. Eles perceberam o seguinte, que em ambos os grupos houve perda de peso semelhante, só que a qualidade do peso perdido foi diferente. Ao que tudo indica, uma privação de sono vai induzir a uma escolha de substrato energético em detrimento da outra. Então, o grupo que fez uma maior privação de sono ao longo da semana de maneira crônica, veja, nem é crônica, assim, 8 semanas, né? Mas em 8 semanas a gente já percebeu esse impacto, né? Que mais de 80% da escolha de substrato energético para o grupo que tinha privação de sono não vinha da gordura, vinha de massa nobre, que era da massa muscular. Em contrapartida, o grupo que melhorou, né, que aumentou a sua quantidade de sono, prioritariamente tinha uma escolha por substrato energético mais oriundo da gordura. Então, achei bem bacana a gente poder falar sobre esse ponto. Bom, falamos de nutrição rapidinho, falamos de sono rapidinho, e eu vou entrar especificamente agora no tema da minha aula. Então, eu vou dividir em dois tópicos aqui, que é o treinamento aeróbio, que é um pouco mais rápido, e o treinamento de força, e depois falar um pouco sobre como a gente otimiza o treinamento de força voltado para a gente poder fazer essa recomposição corporal. Bom, em relação ao treinamento aeróbio, o que a gente vai falar aqui? Eu vou pegar como introdução a diretriz, né, o Guia Profissional de Saúde da EASO, que fala muito sobre a questão da quantidade do tipo de treino cardiovascular, para a gente poder melhorar essa perda de peso, esse controle de peso ponderal, que ele coloca preferencialmente 200 minutos por semana. A gente coloca que 150 minutos é muito mais envolvido para a saúde cardiovascular, melhora do controle glicêmico, mas, ao que tudo indica, a gente aumentar um pouco essa quantidade de horas, essa quantidade de tempo de movimentação ativa por semana, isso tem melhores resultados aí, não somente melhorar VO2, até porque a gente sabe que VO2 é um indicativo de saúde, é um sinal vital. Pessoas que têm VO2 mais alto vivem mais e têm melhor qualidade de vida, a gente já sabe disso, né? Então, ao que tudo indica, aumentar essa quantidade de tempo que a gente fica ativo pode ser um bom parâmetro, e e melhorar a qualidade do cardio também, né? Então, exercícios físicos intervalados, os HIITs, né? Que às vezes não precisa ser de alta intensidade, mas só de você intervalar, você fazer essa mescla de intensidade no seu treino, pode melhorar a sua saúde cardiovascular. E um ponto muito interessante aqui, que eu até parafraseio muito o Cris quando eu dou minhas aulas, é sobre o papel do exercício físico, que está muito mais envolvido em fazer o controle de composição corporal, fazer o controle de peso perdido, do que no próprio processo de emagrecimento em si.
a gente precisa entender que o impacto somente do exercício na perda de peso ele é muito pequeno, pessoal. Ele é muito modesto. O impacto do exercício físico está muito mais voltado em fazer a melhora da sua composição corporal para melhorar a qualidade da sua perda de peso. A sua jornada do peso perdido, a sua jornada de perda de peso, ela precisa ter uma qualidade. Né? Você não pode perder peso. Eu falo muito isso para meus pacientes bariátricos, que têm muito a visão de imediatismo, e eu super entendo o prejuízo que eles têm estando acima do peso por muitos anos, eles querem perder peso muito rapidamente, só que é importante a gente dizer que a jornada da perda de peso precisa ser qualitativa. Então, mais importante, tão importante, até mais importante, na verdade, do que a gente pensar na velocidade do peso perdido, é pensar na qualidade do peso que se pese, do peso que se perde. Então, esse é um ponto para a gente poder orientar. Inclusive, essa diretriz da ESA é bem interessante para isso, né? Para informar o paciente que essa perda de peso ela não vai ser tão robusta oriunda somente do exercício físico. E nesse contexto, pegando sobre a questão, que desde o começo eu venho falando sobre o déficit energético associado com a perda de peso, né, da perda de gordura, qual seria a diferença entre eu fazer uma perda de peso somente fazendo dieta e uma perda de peso fazendo o exercício físico tendo uma dieta moderada, até um déficit calórico moderado. Né? Então, a gente vai pegar aqui dois exemplos. Né? Uma pessoa que faz um déficit calórico agressivo e uma pessoa que faz um déficit calórico moderado, mas associa esse déficit calórico com a atividade física. A gente percebe que o exercício físico, o cardiovascular especificamente nessa fase, ele vai exercer um impacto muito favorável para dietas normocalóricas e de déficit calórico moderado. Por quê? Porque ele vai fazer maior preservação de massa muscular. E foi isso mesmo que vocês escutaram. Preservação de massa muscular com exercícios físicos cardiovasculares. E aqui a gente pode listar quais são alguns dos mecanismos principais pelos quais o exercício cardiovascular ele aprimora a preservação de massa muscular, que é melhorar a capacidade antioxidante, ele aumenta a nossa vasodilatação, então a gente melhora o transporte de nutrientes, ele vai melhorar a sensibilidade à insulina, ele vai gerar a biogênese mitocondrial e melhora muitas vias de oxidação de substratos. Então, essa otimização do exercício cardiovascular, ela aprimora uma dieta normocalórica, normoglicêmica, uma dieta normoenergética. Eu acho interessante esse dado do estudo, porque ele tira um pouco do peso, quando a gente fala com o paciente, de que ele precisa passar fome quando vai fazer um programa de perda de peso. De repente, você pode escolher o seguinte, a gente pode orientar o paciente da seguinte maneira: puxa, ao invés de você fazer uma dieta muito agressiva no dia a dia para você objetivar uma perda de peso, por que você não insere um programa de exercício físico cardiovascular? Aí você pode até aliviar um pouco na sua dieta. Né? Que tal se você introduzisse no seu programa de dieta, né, para perda de peso, um exercício físico cardiovascular? Porque você consegue pegar um pouco, eu consigo pegar um pouco, eu como Nutri, consigo pegar um pouco mais leve com você na escolha do seu cardápio alimentar. Talvez seja uma opção aí para a gente poder falar com o nosso paciente. Tenho certeza que ele consegue ter melhores benefícios a longo prazo. E aqui chegando no foco do que eu queria trabalhar com vocês, que é especificamente o papel do treinamento de força. Então, a gente falou até então sobre os mecanismos que vão fazer essa perda de gordura, preservando a massa muscular. E agora eu quero falar sobre como que a gente vai fazer para ganhar essa massa muscular de maneira otimizada. Eu também tenho uma aula sobre isso, e eu vou sintetizar aqui com vocês sobre como que a gente pode tirar alguns mitos que a gente tem em relação aos programas de exercício físico. Em cada um dos capítulos que a gente como treinador, fala para os nossos pacientes, que é volume, intensidade, frequência, duração, tempo de intervalo, carga, amplitude. Eu vou fazer um en passant aqui com vocês para a gente poder falar sobre isso. Ainda pegando sobre o guia da IASO, a gente fala sobre que é importante a gente introduzir exercícios físicos de moderada a alta intensidade. E aqui, pessoal, eu abro um parênteses para a gente poder falar que, assim, especificamente em exercícios de força, eu preciso subjugar o meu corpo, o meu músculo, a uma intensidade submáxima ou próxima à falha.
Se eu estou fazendo o exercício físico e eu não gero uma intensidade próxima da falha, eu vou ter muito mais dificuldade em obter os meus resultados. Então, eu preciso colocar intensidades moderadas a altas nesse processo. E sempre orientar que esse paciente não vai ter uma construção muscular da noite para o dia. Tem que ter tempo, tem que ter paciência, o calendário vai passar. Então, eu preciso ter o exercício da paciência, assim como eu tenho que ter uma regularidade e comprometimento com a disciplina. Pegando todos os escopos que eu falei com vocês, tá? Primeiramente, então, número de séries. Gente, hoje, o que a gente fala muito sobre, como é que a gente mensura uma densidade de treino, uma eficiência de treino? Hoje, a maneira mais cientificamente que a gente vai computar de maneira de cálculo é a tonelagem. É quanto de peso eu carrego ao longo da semana, de acordo com o meu treino. Só que fazer cálculo com tonelagem, ele é muito mais trabalhoso, né, para o paciente, às vezes para o médico e para o preparador físico. Às vezes, ele carece um pouco de dados, porque o aluno, às vezes, tem que estar muito ciente do que está carregando, anotar os pesos. Às vezes, é um trabalho, às vezes, que pode ser perdido. Mas, sim, o cálculo com tonelagem, ele é muito validado cientificamente. Inclusive, ele é muito usado para a gente poder mensurar a densidade de treino. Como é que a gente calcula a tonelagem? A gente vai calcular a carga que eu carrego, vezes o número de repetições que eu estou fazendo, vezes o número de séries que eu estipulei. Então, isso aqui significa uma tonelagem de treino para aquele exercício especificamente. Mas uma maneira mais fácil, mais real, da gente mensurar isso aí, ao invés de tonelagem, é sobre o número de séries. Hoje, a gente vê que o padrão ouro para a prática clínica é avaliar o número de séries semanais. Então, pegando como ensejo o número de séries semanais, a gente vê o seguinte: o nosso músculo, ele responde muito quanto mais séries você exercita por grupamento muscular por semana. A gente hoje não tem ainda um teto para saber, se eu fizer 30 séries semanais, 60 séries semanais para o mesmo grupo muscular, será que eu vou ter mais benefícios do que se eu fizer 18 séries semanais? A gente não tem esse dado ainda, qual é o ponto de corte. Mas a gente tem um ponto de corte para baixo, basal. Que a gente sabe que pelo menos 10 séries semanais para cada grupo muscular por semana é o ponto-chave para você começar a desenvolver a massa muscular. Então, esse é um ponto para a gente começar a trabalhar. Como você vai fazer essas 10 séries, não importa. Se você vai fazer em um dia só 10 séries de agachamento, ou se você vai fazer na segunda-feira 5 séries e na quinta-feira mais 5 séries, dá no mesmo. Nesse exemplo aqui, por exemplo, um total de 12 séries de peitoral por semana. Eu posso fazer em um dia na semana, numa quarta-feira, fazer 12 séries de supino, ou 6 séries de supino, com flexão de braço, com pec deck, com supino inclinado, fazendo 12 séries em um dia, ou eu posso fazer como está estipulado aqui no cenário, 2 sessões de treinamento físico, de 6 séries cada um. Marcos, qual é a diferença? Basicamente nenhuma. Mas tem um pulo do gato aqui. É que não existe uma relação muito científica, mas na prática a gente percebe o seguinte: quando o atleta, ele deixa para fazer um volume de séries muito alto em uma única sessão de treinamento, as últimas séries começam a gerar um pouco mais de fadiga. O rendimento dessas últimas séries começa a decair. Então, ao que tudo indica, pode parecer mais producente dividir as séries semanais, diluir ao longo da semana. O outro ponto, pegando o ensejo das séries semanais, é com relação à frequência, o número de treinos semanais. Não tem diferença, pessoal, entre você fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 7 vezes por semana, desde que você equalize o seu volume de séries, o seu volume de carga que você levanta ao longo da semana. Marcos, onde que eu aplico isso? De repente, se a pessoa tem poucos dias na semana para treinar, só tem 2 dias na semana para treinar apenas, ela pode ter os mesmos resultados de uma pessoa que treina todo dia. Só que essa pessoa que está fazendo 2 vezes por semana tem que saber que nesses 2 dias da semana o treino vai ser um pouco mais volumoso, vai ser um pouco mais demorado na academia, porque tem que compensar os dias que ela não vai. Então, a gente precisa ter essa equação
para poder modular essa diluição de treino na semana. O outro ponto é com relação à ordem dos exercícios. Pessoal, não tem diferença entre você começar com bíceps e terminar com costa, fazer perna junto com tríceps. Não vai ter essa diferença estatisticamente em longo prazo no que diz respeito à parte de hipertrofia muscular. O que a gente vai perceber, por exemplo, é que assim, quando você começa com um exercício, a gente orienta a falar assim, olha, comece com o exercício que você tem mais prioridade para você. De repente, se é o glúteo, de repente, se é o peitoral, de repente, se são os seus braços. Comece porque você está com um gás, está com mais reserva de glicogênio muscular. Só que, de verdade, em longo prazo, isso vai exercer pouca diferença no que diz respeito a resultados, né, de performance, de aumento de massa muscular. Isso é um dado interessante até para a nossa prática do dia a dia, né, de orientar para os nossos alunos e pacientes, que se eles forem na academia no horário de pico e eles tiverem que seguir exatamente como está ipsilitre na prescrição de treinamento físico, e aquele treino lá, se for segunda-feira é o Dia Internacional do Peito, né? Então, todos os homens estão no banco de supino. Puxa, por que eu vou começar com banco de supino? Por que eu não posso pegar outro exercício, outro aparelho, né, antes de começar com o peitoral? Não vou ter prejuízos fazendo isso aí. Outro ponto é com relação ao horário de treinamento físico. Não existe também diferença de ganho de síntese proteica, de massa muscular. O que a gente vê são alguns achados de que, pela parte do final do dia, né, da tarde para a noite, a gente vai ter maiores picos, né, aumentos de força muscular, mas em longo prazo, se a pessoa não tiver condições de ir naquele horário, ela pode mesclar horários. O mais importante é ela fazer. O mais importante é ter a regularidade. Nada vai ser superior à regularidade do treinamento físico. Então, a pessoa que vai fazer num certo horário, eu só malho nesse horário, aí, se eu não conseguir nesse dia e nesse horário, então eu não vou. Não, vai ter rendimento, vai ter resultado. Mais importante do que você se preocupar em ir somente num horário ou outro, é você se preocupar em ter uma frequência regular. E, de novo, em relação à nossa prática clínica, a gente sabe que não tem diferença, mas se for possível orientar o paciente, é melhor orientar que ele faça pela parte da manhã. Porque como a gente sabe que o nosso paciente que está em tratamento para perda de peso, em aumento de massa muscular, no final do dia, ele pode estar um pouco mais cansado, pode ter muitas demandas do trabalho, família, e aí a chance dele não ter um comprometimento com a sua regularidade pode ser maior. Mas se não tiver horário, é aquele que tá. É aquele que dá. E o ponto que eu acho dos mais polêmicos que a gente fala é sobre carga de treino, intensidade. Pessoal, eu consigo ter os mesmos padrões de hipertrofia muscular fazendo exercícios físicos mais tensionais ou mais metabólicos, né, com mais cargas ou menos carga. Tudo vai ser dependente do que eu falei no início. É da qualidade do que você faz, de como você faz. A nutrição tem uma expressão que eu puxei para a educação física também, que eu acho muito legal, que é o mindful eating, né, que é o comer com atenção plena. E eu costumo dizer que é para a educação física, o mindful training, que é o treinar com atenção plena. Quando você está treinando, é importante que você se comprometa com o seu treinamento. É importante que você foque naquilo que você está fazendo, visualiza seu músculo contraindo. Não vai para academia, assim, tudo bem, pode ir para academia para fazer selfie no espelho, mas quando você estiver treinando o exercício físico, é importante que você se comprometa com aquilo que você está fazendo. Esteja presente na hora do seu treino. E não resolvendo o problema do seu dia a dia. Inclusive, a academia seria para você desligar seu cérebro dos problemas do seu dia a dia, né? Então, por que é importante a gente falar isso? Porque a qualidade da sua contração muscular não vai depender muito da carga que você está levantando. Vai depender do quão estressante o seu músculo está exercendo aquele estímulo. Para você atingir aquele ponto de contração máximo, você pode atingir com mais carga ou com mais repetição. É bem verdade que quanto menos carga você está levantando, mais repetição você vai ter que fazer para estressar aquele músculo até chegar na fadiga. O segredo é você atingir a fadiga. Como aquele músculo vai atingir a fadiga concêntrica ou a fadiga excêntrica, que é a mais benéfica, mas é a mais difícil de atingir? Pouco importa. O importante é você fazer.
Daí a gente fala muito sobre a importância de você treinar com o personal trainer, porque o personal trainer ele vai colocar você justamente numa intensidade ótima, vendo você fazendo, numa intensidade ótima, puxando o máximo de estímulo, o máximo de vigor que você vai conseguir. Tá? Então, mas para vocês entenderem, né? A gente pode atingir mecanismos de fadiga muscular com mais carga ou com menos carga. A única diferença aqui que a gente fala é que quando você trabalha com mais cargas, você melhora também sua força muscular. E valência força, quando se fala em longevidade, ela vai ter um peso um pouco maior, bastante maior, na verdade. Tá? Então, a gente gera adaptações de força muscular muito melhores quando se carregam mais cargas. Marcos, o que tu aconselha? Eu aconselho você mesclar, você ciclar isso aí. Faz um treino periodizado, coloca fase de condicionamento, fase de choque, fase de reabilitação, fase padrão, vai variando a sua manipulação de cargas ao longo da semana, dos meses, do ano. Não trabalha só com um processo. E aqui, falando de carga e intensidade, há algumas estratégias metodológicas para a gente poder aumentar nosso treino de musculação. São 5 estratégias básicas que a gente pode falar de maneira bem prática para os nossos alunos e pacientes. O primeiro deles é aumentar a carga. Né? Você aumenta a carga, né, e mantém o mesmo número de repetições. Então, você vai falar para o seu aluno fazer as 10 séries, só que você, 3 séries de 10 repetições, só que cada uma das séries você vai propor para que ele aumente uma carga. O outro ponto é você aumentar o número de repetições mantendo a mesma carga. Olha que interessante, né? Então, você está gerando os mesmos estímulos aqui, só que de maneiras com vias diferentes, uma tensional e outra metabólica. O terceiro ponto é você aumentar o número de séries, mantendo as cargas e repetições. Então, numa semana você faz 3 séries, numa semana você faz 4 séries, numa semana você faz 5 séries, depois você volta e cicla. Repete esse ciclo. No outro ponto seria e esse é um ponto interessante, que é aumentar a amplitude, mantendo carga e mantendo o número de repetições. Isso é muito válido quando a gente fala com esses empolgados entusiastas à academia, que eles acham que a única progressão existente num programa de exercício físico de musculação é peso, é carga. E aí faz o exercício físico todo encurtado, tudo errado, com falta de técnica, e é um passo para ele se lesionar. Ele fica na beira de uma tendinite ali, fazendo exercício físico errado. Né? Então, a gente fala assim, olha, antes de você mexer na carga, mexa na técnica, melhore sua técnica, aumente sua amplitude, melhore a velocidade. Né? Então, são algumas dicas que a gente dá para a eficiência de treino. Né? O quinto e último ponto é você melhorar, você encurtar o tempo de intervalo entre as séries. E aqui, gente, sem querer fazer receita de bolo, tá? Mas assim, eu selecionei todos os grupos musculares que nós temos e, de acordo com a ciência, o que a gente pode ter de seleção de exercícios físicos para cada grupo muscular. Essa aula vai ficar gravada, então vocês podem revisitar. Né? Mas só para vocês entenderem, se vocês selecionarem 1 ou 2 exercícios de cada um dos grupos musculares que eu apresentar para vocês aqui e repetir esse treinamento, vocês vão ter resultado. Isso é fato. Então, por exemplo, para o músculo peitoral, escolhe um desses aqui, 1 ou 2 no máximo, e vai manipulando as variáveis. Você vai colocando mais carga, mais amplitude, menos amplitude. Para músculo deltoide, escolhe 1 ou 2 e coloca na sua ficha de treinamento. E depois você vai variando. Marcos, eu posso escolher todos? Não, todos não. É importante que você vá variando, né, os exercícios. Né? Mas assim, se você escolher 1 de peitoral, 1 de deltoide, 1 exercício de costa, no máximo 2, 1 exercício para tríceps, 1 exercício para bíceps, desses aqui, 1 exercício abdominal, 1 exercício para quadríceps, 1 exercício para os isquiotibiais e 1 exercício para as panturrilhas, você monta um programa full body de treinamento físico. Inclusive, você pode fazer uma mescla com várias seleções de cada um desses tipos de exercícios físicos para agrupamentos musculares e você monta o seu programa de treinamento físico aí para a sua vida toda. Não precisa reinventar a roda, pessoal. Você pode montar um treino full body ou um split training simplesmente selecionando poucos exercícios para você fazer na sua rotina. E, como eu falei para vocês, é muito importante a gente entender qual é a ordem de prioridade na elaboração de um programa de treinamento.
Gente, a saber, técnica. Eu falo muito isso para os Enzos da academia, né, que vão lá, querem malhar de novo. Querem achar que peso é a única coisa importante na academia, eu só mensuro progressão de treinamento físico com carga, tem que aumentar a carga, enfim. Antes de eu falar de peso, eu tenho que falar de técnica de execução, amplitude, cadência, velocidade. A gente sabe que não existe diferença entre você fazer um trabalho físico muito mais rápido, a não ser que seja um trabalho pliométrico, que o seu esporte demande disso aí, mas prioritariamente é importante você fazer exercícios físicos com controle de movimento. Faz 2 segundos para subida, 3 segundos para descida, vai variando, faz um trabalho com contração de pico, varia, mas é importante você ter uma cadência adequada. Só o 4º ponto é onde você mexe na carga. Então, antes de você mexer em peso, trabalhe os outros 3 pontos que são mais importantes para você. Mexendo na carga, você vai mexendo no volume, depois você vai variando assim, os métodos de treinamento, e por último, um trabalho físico mais periodizado. É assim que a gente monta. E chegando no final da minha aula, a gente fala assim, ó, eu estou com pouco tempo para treinar, eu estou em viagem, eu não consigo, eu estou numa fase da minha vida que eu estou com um tempo muito escasso. O que a ciência fala sobre isso? Como é que a gente pode fazer ofertar um treinamento com pouco tempo para o nosso aluno? Tem algumas estratégias que a gente pode usar, que são os métodos baseados em time efficient, então eficiência de treinamento, para você chegar numa academia ou fazer treinamento em casa com um curto espaço de tempo e ter os mesmos benefícios de um treino tradicional. A prioridade seria você optar por exercícios físicos multiarticulares e bilaterais, em detrimento de exercícios físicos monoarticulares. Marcos, você quer dizer que, então, fazer exercício físico na cadeira extensora não funciona? Não, funciona, mas o foco aqui é sobre tempo. Se você tem pouco tempo, trabalha um exercício físico que exerça, que solicite um maior grupamento muscular. Prefiro usar métodos de eficiência de treino, é para isso que eles foram criados, né? Um drop set, um cluster set, um rest pause, um trabalho agonista-antagonista, tem vários aí, o que a gente pode usar de arsenal para melhorar o tempo de eficiência de treinamento físico na academia, ou em casa, enfim. E um ponto legal é a gente falar sobre o treinar com tempo autossugerido. Algumas pessoas falam assim, não, você tem que dar intervalo de 30 segundos, ou de 1 minuto, ou de 45 segundos. Marcos, qual é o intervalo ideal para a gente poder saber se está rendendo bem no nosso treino? Não existe. Eu digo, é interessante a gente falar isso aí, porque assim, o intervalo ideal vai ser aquele intervalo que a autossugestão da pessoa consegue entender, o corpo consegue entender que consegue fazer uma nova série nesse intervalo de tempo. Então, se a pessoa está se sentindo bem, faça, vai fazer. Não fica muito focado no tempo. Inclusive, é um ponto para a gente poder avaliar como que está a intensidade do treino. Porque se você está fez um treinamento físico, eu até mensuro isso muito com meus pacientes, fez uma sequência de treinos que eu passei, e ele a intenção é ele fazer com exercícios físicos mais próximo da falha. Para você fazer um trabalho físico mais próximo da falha, se aquele músculo falhou, você não vai conseguir fazer uma nova série em 30 segundos. Então tem alguma coisa errada aí. A sua carga estava inadequada ou você fez não fez de maneira até a falha. Então é muito bom para a gente mensurar intensidade e qualidade de treino. Então, para finalizar os nossos pontos, para a gente poder fazer a nossa discussão, o que a gente pode dizer aqui, pessoal? Em verde, amarelo e vermelho, quais são os maiores fatores de impacto para a gente ter um bom resultado, fechando com o conceito da aula, que é recomposição corporal, que é você reduzir gordura e aumentar a massa muscular concomitante. Consistência em primeiro lugar, volume de treino, no caso do exercício físico, uma técnica adequada e uma progressão contínua, de preferência com trabalho periodizado. Em um segundo ponto, um pouco menos importante, mas não inútil, você selecionar bem os exercícios físicos, uma execução de técnica adequada, atingir essa fadiga muscular. Eu costumo dizer que a fadiga muscular nem tanto, mas a falha submáxima seria melhor, né? Aumentar a carga, no caso, eu coloco mais a intensidade do que a carga, aumentar o volume de acordo com o seu limite individual. E o terceiro ponto é treinar pela manhã, à tarde, à noite, não vai ter tanta diferença assim. Fazer treino full body versus um treino split training, que é treinar segmentado, também não vai ter tanta diferença. Máquina ou peso livre, monoarticular ou multiarticular, salvo a exceção se você tiver com tempo escasso. E aqui, para fechar mesmo, o resumão do que a gente tem que falar. Cargas.
é melhor você treinar com cargas altas e baixas, vai mesclando no seu treinamento físico, para a gente gerar melhor hipertrofia. Volume. Mais volume não determina resultado, né? Então, é importante a gente equacionar direitinho isso aí. Você fazer um treino muito grandão, com muitos aparelhos, não vai determinar seu resultado, você pode diluir isso na semana. Frequência. Maior frequência não é superior se o seu treino tiver um volume adequado, sistematizado. Treinar até a falha não vai ser o preditor para gerar hipertrofia, tanto que eu falo muito de limite submáximo, a falha submáximo, não a falha total. E dor também não é sinônimo de que o treino teve resultado. O treino bom é aquele que doeu. Não tem essa questão. É que a gente tem esses preconceitos, né? O preconceito do paciente, do aluno, que fala assim: médico bom é aquele que passa muito exame. Nutri boa é aquela que prescreve muito suplemento. E dos mesmos criadores desses dois aí, vem o personal bom, é aquele que prescreve muito exercício até a falha, para sair doendo da academia. E não tem essa lógica, pessoal. Não é muito producente, inteligente falar esse tipo de coisa. E um ponto que eu acho muito importante a gente falar, especificamente sobre ganho de massa muscular e perda de massa de gordura, que é o tema da aula. A gente não usa, tem que colocar na Bíblia isso aí, não se usa ganho de massa muscular e velocidade na mesma frase. Demanda-se tempo, demanda-se esforço, paciência. A gente sabe que, em média, a gente vai ganhar homens adultos, saudáveis, vão ganhar em torno de 300 a 350 gramas de massa muscular por mês. Então, são necessários pelo menos 3 meses para você construir 1 quilo de massa muscular pura. Isso demanda de muita energia, isso sem falar de catabolismo, né? Se a pessoa dormiu mal, pegou uma gripe, deixou de treinar, não comeu muito bem. Então, o tempo inteiro existe um catabolismo acontecendo no nosso organismo. Então, é muito importante a gente orientar o paciente de que, sim, é possível fazer uma recomposição corporal, que é reduzir gordura concomitantemente aumentando massa muscular. Mas 2 pontos têm que ser observados. Essa restrição do balanço energético não pode ser muito agressivo, a saber, acima de 1% de perda de peso corporal por semana. E 2, a construção da massa muscular demanda disciplina e paciência. Eu agradeço aqui mais uma vez sempre ao nosso time da Endócrino, que me estimula sempre a estudar cada vez mais. Assim, é um negócio muito, muito legal de poder compartilhar com a gente os conhecimentos. E quando a gente fala sobre esse tipo de aula, sobre educação e saúde, é muito importante nós estamos falando com formadores de opinião aqui. Então, primeiro ponto, pessoal, estejam nas redes sociais, estejam publicando, estejam postando. Nada é bobo do que vocês vão falar. Vocês têm esse conhecimento. Então, é muito importante a gente poder falar isso aí, porque o que a gente vê do outro lado são pessoas que postam resultados rápidos, de maneira milagrosa, que o nosso paciente compra isso. E eu garanto para vocês que essas pessoas que estão postando resultados rápidos e milagrosos estão escondendo coisas que elas estão fazendo, estão tomando, estão fazendo subterfúgios que não estão relatando na rede social, e o nosso paciente está comprando essa ideia. Então, além de ser uma desonestidade, é de uma perversidade muito grande, porque isso pega na fragilidade do nosso paciente, que está sofrendo com a obesidade, que está sofrendo com excesso de peso e necessita, né, de uma fórmula mágica, necessita de um aval para poder perder peso muito rapidamente, porque ele viu que aquela blogueira, ele viu que aquele médico está falando que é possível ter resultado muito rapidamente. Eu garanto para vocês, pessoal, a Xuxa não usa Monange, a Virgínia não tem aquele corpo porque usa a Whey Pink, que ela fala que ela está tomando, né? O Cristiano Ronaldo não usa aquele shampoo que ele usa. Então, assim, é muito importante a gente tirar um pouco esse critério que a gente vê na rede social e colocar na real. Por isso, a mensagem que fica, né, para todos nós que estamos formando opiniões estejam nas redes sociais para a gente poder disseminar cada vez mais esse conhecimento. Isso é muito importante. É isso, turma. Ô, Marcos, parabéns pela aula. O tema é incrível. Você fez uma narrativa muito boa. E eu já vou passar para as primeiras perguntas aqui, porque tem muita mãozinha levantada aqui. Eu já estou vendo a mão da Andréa levantada. Andréa, vai lá. Manda aí, André. Andréa? Você está muda.
Ai, desculpa, agora? Agora sim. Estão me ouvindo? Tá. Mas, Veja só. Parabéns, Marcos, sua aula foi excelente, maravilhosa. E a minha pergunta é assim: na hora que você mantém a carga e aumenta o número de repetições, você ganharia mais força e menos massa? Entendeu o que eu estou mantendo querendo a falar? carga e aumentar a repetição? Você mantém a carga e você aumenta o número de repetições. Uhum. Tá? Você está sempre mantendo a carga e está aumentando. Porque isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Quando você quer melhorar a força, mas não necessariamente aumentar a massa, você aumenta o número de repetições. E quando você quer Isso. aumentar a massa, isso é verdadeiro? Não, sim, procede. Não é tanto quanto você aumentar a carga. Porque, assim, o padrão ouro para se aumentar, eu vou falar de força, tá? O padrão ouro para aumentar força muscular é peso. A mensuração de. Tanto que existem as competições, né? O homem mais forte do mundo, né? Então ele treina com altas cargas. Mas, assim, se você perguntar, mas é possível eu aumentar minha força carregando o mesmo peso, aumentando a repetição? Sim, é possível. Você consegue aumentar a sua força. Mas se eu quero pensar numa estratégia para um atleta, se o atleta demanda, se aquele esporte demanda potência, demanda explosão, que tem que ter força, aí eu preferiria trabalhar um pouco mais com carga. Aumenta a carga aí, porque é mais eficiente. Tem mais pergunta aí. Vai, Adri, manda aí. Adri. Marcos, parabéns. Muito boa, excelente, didática, genial. A gente já discutiu isso em reunião, eu, você e o Bruno, mas como você fez uma nova pesquisa aí, queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença de massa muscular e força em membros. Se tem alguma diretriz para a gente trabalhar. A gente já discutiu isso e até a gente chegou à conclusão que não tinha nenhuma diretriz, que a gente tinha que ir testando, lembra? Mas já que você fez aí provavelmente uma busca nova, você achou alguma coisa sobre isso? Mas você fala em termos de membro superior e inferior, como seria? Não. Por exemplo, uma perna, o quadríceps é maior que o outro em diâmetro e às vezes em força também tem diferença, ou por alguma lesão ou porque o uso cotidiano é diferente mesmo. Aí a gente quer equiparar isso. No trabalho, como é que a gente procede com isso? Uhum. A parte de exercícios físicos contralaterais, a gente vê muito esporte, tipo tênis, que usa muito, né, um lado em relação ao outro, eles sempre falam para treinar o contralateral, até para você não ter desvio de coluna, por exemplo, né, que a gente fala, o tenista tem muito desvio de coluna, tem muita escoliose, né, muita rotação até de vértebra, porque ele trabalha muito mais um lado do que o outro. Então, o lado contralateral dele, o outro, né, o oposto, fica muito prejudicado. Agora, de verdade, para quem não é esse caso especificamente do atleta, eu sempre orientaria, nunca vi estudos sobre isso, sobre você aumentar a dose de exercício físico para o outro músculo, né? Para você melhorar, equiparar essa diferença. Então, na minha prática, eu sempre oriento a ele fazer. Vai treinar de cadeia cinética fechada, porque melhora estímulo, e trabalha bilateral. Faz isso. Com o tempo, o seu corpo vai alinhar. De novo, só para ficar claro, tá, pessoal? A gente não está falando, né, Adri, de patologias. Não é que a pessoa ficou com a perna engessada e está com uma atrofia muscular. Não, isso aí você vai ter que treinar essa perna que ficou engessada, porque, né, está atrofiada. Não é isso que ela está falando. Ela está falando de alterações que são as mínimas, mas que todos nós temos. Mais massa muscular e mais força muscular em um membro ou em outro, né? Os membros dominantes e tal. Mas, de novo, Adri, eu nunca vi estudos sobre a questão de você treinar membro contralateral para poder tirar essa diferença. Até porque no exame da bioimpedância, a gente assume que até 1 quilo você aceita, né? 1 quilo de diferença de um membro para o outro, você aceita como tolerável, né? Você tá mudo aí, viu? É isso aí. Obrigada, então. Parabéns, Marcos. Foi excelente. Perfeito. Elô, na fila, vai lá. Perfeito, parabéns, Marcos. Excelente a tua palestra, adorei, né? Trouxe de uma forma clara, objetiva, né? Desmistificando aí
vários mitos, né? Excelente. Eu só queria fazer uma contribuição ali na parte da dieta hiperproteica, né? Tu trouxe 2 estudos excelentes, só que um era em mulheres idosas e outro em atletas. Perfeito, nessas 2 populações a gente tem indicação de ter uma dieta hiperproteica, né, nesses casos. Mas quando a gente fala da população em geral, ou até mesmo, né, uma pessoa com obesidade, nem sempre a gente vai precisar ter uma dieta hiperproteica para manutenção de massa magra ou para ganho de massa muscular, tá? Então, às vezes, assim, na maioria dos casos, o que acontece? Ele não consome uma dieta normoproteica, ele come menos. Aí é só a gente ajustando para uma dieta normoproteica, ele vai conseguir ter ganho ou manutenção de massa magra, dependendo qual é o objetivo naquele momento, sem necessariamente ter uma dieta hiperproteica. Porque eu vejo que, de maneira geral, se tem essa ideia que todo mundo precisa comer muita proteína para ter ganho de massa magra. E nem sempre isso é uma verdade, tá? Então, só para a gente também desmistificar isso, os estudos que tu trouxe são perfeitos. Nessas populações, há indicação de um consumo aumentado, né? De 1,4 até um pouco mais de proteína por quilo de peso. Mas, em geral, não, né? Então, a gente precisa analisar cada caso, né? Assim como tu trouxe, né? Que para o treino também, a gente tem que avaliar cada caso, cada situação. A mesma coisa para o aumento do consumo proteico. Nem sempre vai ser uma necessidade para todo mundo. Tá? Então, só para complementar, né, mas excelente tua apresentação, né, com certeza trouxe aí muito esclarecimento sobre o tema, adorei, obrigada. Isso que eu adoro nosso time. Muito bem observado, Elô. Agora, Legal. na sequência, a Júlia está com a mãozinha levantada também. Boa tarde, parabéns, Marcos, pela tua palestra. É a primeira vez que eu te escuto, então gostei bastante das contribuições. Eu fiquei com uma dúvida referente naquela parte de tonelagem do peso semanal, que tu usou como exemplo as 12 séries semanais para peitoral. Essas séries, elas seriam somente séries válidas ou contabilizam também as preparatórias ou aquelas de reconhecimento de carga? Nossa, perfeita, Júlia. Exatamente. Não conta a série preparatória. A tonelagem se conta a partir da série válida. Excelente a sua colocação. Porque realmente tem muito isso, né? Tem gente que computa a série preparatória como parte integrante do treinamento físico. E não é, né? Não vai entrar, né? Gente, que orgulho, a Júlia é aluna da nutrição aqui da UX. Muito bem, Júlia, adorei tua pergunta. Obrigada. Ô, Júlia, você treina, não treina? Sim, treino. Ah, então é por isso, porque Sim. esse tipo de pergunta não vem com quem não... Você faz preparatória, né? Você faz. Sim, faço. Por isso que eu perguntei. Obrigada. Legal. É a diferença Pela pergunta. Treina, né? Andréa, tem mais uma pergunta aí. Vai lá, Déa. Então, a minha pergunta é para os dois, é para o Marcos e para a Elô. Tem, assim, um máximo, então, em termos de gramas por quilo de peso, em termos de proteína, quando você tem um atleta? Porque eu já cheguei a ver até um consumo de, no máximo, que eu achei bem alto, de 3,2 gramas por quilo para atleta, né, que fisiculturista e tudo. Eu achei um pouco demais, eu queria saber se é isso mesmo, se vocês usam uma quantidade menor, tá? O máximo que vocês usam para esses atletas. Andréia, realmente, uma quantidade bem alta, assim, eu não trabalho com atletas fisiculturistas, mas de maneira geral, 2 gramas por quilo de peso é suficiente, né? Claro que sempre tem que avaliar cada caso, treinamento, a modalidade de esporte, enfim, né? Mas talvez um pouco além de 2, mas 3,5 é uma quantidade grande, né? Uma carga grande, né? Não só pensando na composição corporal, mas pensando em todo o processo, né, que essa proteína precisa decorrer dentro do corpo, né? Então pode ser um excesso para os órgãos de uma maneira geral. Então, não vejo essa necessidade. A Fer talvez pode me ajudar, me complementar, mas, de maneira geral, a gente vê que existe a ideia que um consumo grande de proteína vá
contribuir para o aumento de massa magra, e nem sempre é nesse sentido, né? Às vezes também se deixa de comer a quantidade suficiente de carboidrato, isso também compromete, né, o aumento da massa magra por falta ali da fonte primária de energia. Então, a gente sempre tem que olhar, né, o paciente como um todo, né, entender, né, nesse caso o atleta, né, não o paciente, entender a demanda dele e fazer os ajustes entre os macronutrientes, que eu acho que é a principal questão, e o time também, né, em que momento que eu estou colocando cada macronutriente também faz diferença para o ganho de massa magra e para a performance dele, né, que é o que ele espera também. Oi, gente, boa tarde, parabéns, Marquinhos, como sempre eu elogio tua aula, acho você um excelente professor, além de um ótimo profissional. Bom, em relação, eu concordo com a Elo, o que a gente tem na literatura é que pode-se chegar em 3 gramas de proteína por quilo de peso em ocasiões muito, entre aspas, especiais. Então, assim, por exemplo, o atleta vai fazer uma dieta muito restrita durante um curto espaço de tempo. Pode chegar a esses 3 gramas. Quando o atleta está lesionado e está saindo né, dessa lesão, começando um processo aí de fisioterapia, entre 2,5 e 3 gramas. Mas, de modo geral, fazer um plano alimentar em médio ou longo prazo com uma quantidade proteica tão grande, não teria necessidade, não teria um benefício. A Elo fez uma aula há pouco tempo atrás, né, mostrando que o consumo de 1,6, né, várias comparações, mas de 1,6 para 2,2 não tinha um benefício muito maior. Então, é isso. Perfeito. Nós estamos amparados de muitas boas informações hoje aqui. Marquinhos, eu não estou vendo nenhuma mão levantada aqui, mas eu queria só fazer um último comentário aqui, sabe? Nós estamos muito acostumados, né, na área médica, a falar, puxa vida, esse remédio que você está tomando, esse antibiótico, ele é referência, ele é bom, você vai sarar da pneumonia com ele. Cuidado, não compra aquele genérico, aquele similar, que ele não tem boa qualidade, né? A Elo, a Fê, ficam prezando sempre ali pela qualidade da dieta, né? A proteína de alto valor biológico, evitar ultraprocessado, comer fibra, dentre outras coisas. E o que você trouxe para a gente aqui, além de inúmeras mensagens que a gente poderia discutir, e várias foram discutidas, aqui eu saliento mais uma. Tem que valorizar o trabalho que é feito no dia a dia, o trabalho de formiguinha do professor de educação física, porque isso não vale para vocês que são professores de educação física e talvez para quem é médico do esporte, os meninos que estão aí, que eles vão esmiuçar, assim como você e a Adriana, essa questão do exercício em si. Mas para o médico geral, para o nutricionista geral, para quem não lida com esporte, a gente vê a anamnese, como eu fazia antigamente. Ah, você treina? Ah, eu treino. Ah, quantas vezes por semana? E nem todo mundo pergunta isso, né? Para ter o volume de treino, o tipo de treino, tá certo? Vale para o Mauro aqui também, porque que é psicólogo, né? Assim, a gente tende a ser muito superficial com a questão do exercício. É isso que eu quero dizer. Ah, então você faz musculação 2 vezes por semana e corre 1 vez por semana? No ato, o profissional que não é da área específica da educação física, menos avisado, vai achar que aquilo é pouco ou que aquilo não está sendo feito direito, e o contrário é verdadeiro. Tem gente que fica fazendo selfie todo dia na academia e faz aquele treino fofinho, né? Como o pessoal brinca por aí. E assim, você fica satisfeito, às vezes, com o controle metabólico da diabetes, da dislipidemia, é tudo ruim, mas a pessoa ela não está fazendo nada com os detalhes como você mostrou aqui, tá certo? Para ter a recomposição corporal, que a Andrea comentou aqui da força, os dados que você demonstrou bem de chegar próximo da fadiga, o que a Júlia trouxe de pergunta, que é muito válido da fase preparatória, quer dizer, olha o quanto tem de nuance, ainda mais que você vai falar isso aí num congresso de endocrinologia geral, olha como tem coisas aqui para esmiuçar, para serem abordadas lá. Parabéns pelo tema. E Cris, valorizado isso aí, cara, para a anamnese da gente. E Cris, olha, assim, eu faço muita ligação exatamente dessa sua fala, do tipo, a pessoa diz que treina, ela até treina, ela frequenta a academia,
não faz um treino com eficiência, não vê o resultado, os parâmetros não ficam bons, e ela começa a ficar refém de subterfúgios, anabolizantes, alguma outra coisa, porque ela fala assim, isso aqui não está dando resultado, e eu quero resultado. E ela vê o coleguinha tendo resultado, e aí ela vai começar a migrar para outros atalhos, né? Porque é muito fácil a gente falar o discurso assim, olha, você não está tendo resultado porque falta um suco para você. E não porque falta você chegar na contração máxima, e não porque falta você regular sua dose de proteína, né? Mas falta isso aqui, olha como meu físico está bom. Então, assim, é muito sedutor, né, Cris? Isso aí. A gente tem que melhorar a nossa anamnese, né? Como um todo, né? Todos nós, né? Exato. E só para fazer justiça, quem me ensinou isso daí já foi aqui no ambulatório do SET, há uns 2 anos atrás, foi o Bruno, um dia que ele esteve com a Adriana, lembra, Adri, num ambulatório, e isso foi comentado, e aí que realmente foi quando caiu minha ficha para isso. Bom, realmente, até para trabalhar na área aqui, para cuidar, para estar no ambulatório, a gente tem que dar muita atenção para isso. Dea? Exatamente. Dea está muda. Marcos, você falou uma coisa que eu achei o mais importante da aula toda, sinceramente, que é o mindful, né? Que é você estar realmente em atenção plena na hora que você está fazendo o exercício, porque senão não funciona, né? Você realmente perceber sua contração. Então, e muitas vezes, é uma coisa que eu termino fazendo no consultório, pedir para a pessoa dobrar o braço e dobrar lentamente, e abrir lentamente o braço, para ela conseguir perceber a musculatura, né? Então, eu acho que a educação física vai crescer muito com esse novo conceito. E é legal, André, eu tô com uma... É que assim, falta tempo para a nossa vida, né? Mas eu tô com uma aula engatilhada para fazer, que é sobre isso, que é sobre o quanto que a gente, ao mentalizar o músculo contraindo, melhora a vascularização e tal. Eu preciso pegar esses dados para montar como uma aula. Por exemplo, por que às vezes um cardio, uma corrida na esteira, ela tem um rendimento de VO2 inferior a uma dança? Porque, às vezes, no cardio, você está só remoendo o problema, não está ouvindo música, você está lá só repetindo aquele movimento. E na dança você está compenetrada, você está fazendo um trabalho que você está visualizando o movimento, é mais fluido, etc, etc. O fato por de isso você... que a dança é perfeita. E é legal isso aí, a gente vê o quanto que a mentalização do exercício, estar com atenção plena no movimento, ele vai fazer a diferença. Eu preciso montar uma aula sobre isso, só que eu estou sem tempo. Pessoal, eu vou pedir licença para vocês, que o tema é bem palpitante, tem mais perguntas, mas eu tenho que ir para o ambulatório. Marquinho, fica com o comando aí, a Adri tá com a mão levantada. Pessoal, até já aí no set. Legal, manda aí, Pegando Adri. esse gancho aí da falta de tempo que você falou, também achei, corroborando aí o que a Andrea falou, quantos alunos a gente não vê com o discurso de que eu não tenho tempo? Aí você vai ver ele treinar, ele está com o celular, ele fica mais no celular do que o tempo que ele fica no aparelho. Então, é muito importante, você tem que fazer essa aula, mais do que aula, você tem que escrever sobre isso e publicar. Sim, senhora, sim, senhora. Legal, pessoal. Mais alguma pergunta, gente? Bom, creio que seja isso. Gente, obrigado de novo aí pela audiência, participação. Isso é muito bom a gente poder debater essas nuances, né? A aula vai ficar gravada. Quem não segue, siga a nossa rede social, o Instagram, Endócrino do Exercício, e a nossa página no YouTube. Tá? Essa aula vai ficar disponível publicamente lá. Depois vocês podem ter acesso e revisitar. Tá bom, gente? Brigadão. A gente se vê nas próximas. Legal, pessoal. Parabéns pela aula, Marcos. Foi fantástico. Obrigado, Sarinha.